No vídeo de hoje eu quero falar sobre o que pode ser talvez a melhor forma de acumular satoshis. Lembrando, é claro, isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos aqui no canal e também vou falar sobre outros assuntos ainda mais para o final do vídeo. Então, começando aqui sobre a melhor forma de acumular satoshis, eu quero mencionar aqui esse post do Felipe De Martini no X. Abre aspas, simplesmente inacreditável. O cara comprou Bitcoin todo dia, $30 por dia em DCA e depois de 7 anos chegou em US$ 1 milhão de portfólio. Gastou US$ 86 mil no total, que agora valem US$ 1 milhão, certo? Então realmente é muito interessante porque é uma estratégia muito simples. Não exige nenhum raciocínio lógico muito complexo, não exige a análise de gráficos, indicadores, dados, informações privilegiadas, não exige nada disso, simplesmente consistência e disciplina, é claro, em um ativo bom, certo? Porque exigiu aí um certo discernimento para identificar um bom ativo, no caso o Bitcoin, durante esse período de tempo. Mas depois disso foi só disciplina e consistência. Muito interessante. O DCA aí é uma forma de dormir tranquilo, de fazer aportes de tempos em tempos, sem pensar aí em preço, sem se preocupar com as manchetes da notícia. Isso aqui é interessante por alguns motivos. Primeiro, porque tira o fator psicológico das compras. E geralmente, quando o preço está subindo, quando o preço está alto, todo mundo está faceiro, está ganancioso, quer comprar cada vez mais. E isso é muito arriscado, porque geralmente é quando o preço está subindo, está no hype, todo mundo fala sobre o assunto, notícias em jornais, que o preço está muito caro. E quando o preço está caindo, geralmente isso acontece junto com uma série de notícias negativas. E todo mundo está com medo, e então boa parte das sardinhas se movimentam dessa forma, comprando na alta e vendendo na baixa, e assim perdendo dinheiro. Os smart money e as baleias fazem o oposto, porque já estão mais acostumadas com o mercado financeiro. Mas se você não quer ter dor de cabeça e não quer se preocupar e não sabe quando é o topo, quando é o fundo, simplesmente o DCA pode ser uma alternativa muito interessante. $30 por dia, todos os dias, 7 anos. Sem trade, sem alavancagem, sem time. E aqui um ponto importante também é a alavancagem. A alavancagem é algo que está tirando dinheiro de muitas pessoas, principalmente recentemente a gente vê várias posições liquidadas aí, alavancadas, sempre que o preço do Bitcoin sobe, sempre que o preço do Bitcoin desce. Então muito cuidado com alavancagem, com chamada de margem de curto prazo e assim por diante. Então alguns pontos aqui: aporte diário, 7 anos, total investido, valor final de US$ 1 milhão. E o que esse print mostra? Né? Não é sobre sorte e genialidade, é sobre consistência, né? É sobre assimetria extrema aqui, 3 pontos aqui. Então, assimetria extrema, disciplina e tempo é mais importante, muitas vezes, no mercado financeiro, do que uma sacada genial. Então, vamos para cada um desses pontos aqui. O Bitcoin passou de experimento para ativo global. Esse tipo de movimento não é comum e não acontece todo o ciclo. O DCA só funcionou porque o ativo era profundamente assimétrico, e que é importante, certo? Porque se você estiver comprando uma ação ruim durante muito tempo, uma shitcoin durante muito tempo, se você estiver investindo em real, por exemplo, durante muito tempo, você vai ver a perda do seu poder de compra aí, que é a perda de poder de compra da moeda. Por exemplo, então vamos dar uma olhada aqui, né? Aqui temos a perda de poder de compra do dólar e do real ao longo do tempo, e eu já venho falando aqui em vários vídeos que as moedas fiduciárias estão colapsando. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913, criação do Banco Central dos Estados Unidos, e o real já perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde o Plano Real, então muito menos tempo. O real vem realmente depreciando muito rápido. Então, se você está comprando reais numa poupança, deixando embaixo do colchão, você, mesmo por mais disciplinado e consistente que você seja, você vai perder dinheiro. É claro que é um exemplo extremo, mas vou dar outro exemplo aqui, né? Pegando o Ibovespa, corrigido pelo dólar, de 2011 até agora. Então, estamos em 2026, certo? Digamos ali 14, 15 anos. Em 14, 15 anos, o acumulado em dólar do Ibovespa foi de menos 28%. Ou seja, quem comprou aí Ibovespa em 2011 e segurou aí, teve muita paciência, perdeu dinheiro. Então, enfim, quando falamos aqui em consistência e persistência, certo? Falamos de bons ativos. Então, não adianta ter disciplina se a gente não identificou bons ativos. Bom, então,
Assimetria, né? O DCA só funcionou porque o ativo era profundamente assimétrico. Ponto número 2, disciplina, quase ninguém tem, então o cara comprou quando o mercado estava morto, o noticiário era negativo, o preço caiu 70%, todo mundo desistiu, não parou, e a maioria pausa no bear market, vende no medo e volta só no topo. E antes de falarmos sobre o terceiro item aqui, claro, antes que eu me esqueça, né? Lembrando, então, se você está pensando em comprar Bitcoin, eu vou deixar o link do mercado Bitcoin aqui na descrição. Eles têm um cartão cashback em Bitcoin com 1% de cashback, sem anuidade. No momento, pelo menos em que eu estou gravando esse vídeo, a oferta é essa, já faz algum tempo, inclusive. E, enfim, eu acho que é uma das melhores opções aí de cashback em Bitcoin disponíveis no mercado. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link para cadastro aqui na descrição. Vocês criam a conta aí rapidinho, em 5 minutos ali. E segundo ponto, se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio e gostaria de ter uma assessoria especializada e personalizada para você, me mande uma mensagem ou no X, o antigo Twitter, ou no Instagram com o seu nome e WhatsApp, que vamos entrar em contato e você ganha aí uma assessoria gratuita, certo? Podemos conversar sem nenhum compromisso. Então, ponto número 3, tempo é mais importante do que inteligência. Então aqui não tivemos stop, não tivemos take profit ou realização de lucro cedo demais. Então aqui a estratégia foi muito simples, tempo, convicção e constância. Alerta importante, isso não significa que qualquer DCA vira $1 milhão, isso vai se repetir no futuro, o risco era baixo, né? Então disclaimer aqui. E quando o ativo é verdadeiramente assimétrico, quem sobrevive ao tempo captura o impossível. A lição final aqui não é sobre copiar a estratégia, é sobre entender o contexto, e a pergunta é, quanto eu preciso aportar, mas em qual ativo essa assimetria ainda existe. E seguindo agora, falando um pouco sobre o preço do Bitcoin atual, post aqui do BTC Dungai, um dos melhores momentos da história para se comprar Bitcoin, e vocês tudo chorando com medo, né? O que ele postou aqui no Twitter, ele repostou isso aqui, que fala sobre a relação entre preço do Bitcoin e ouro, que está extremamente descontado, e aqui temos algumas possibilidades, né? Então vamos dar uma olhada nisso também, mas antes vamos dar uma olhada no preço do Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, $89 mil. Voltando aqui, então, temos Bitcoin versus ouro, né? O momento que o pessoal não está enxergando, talvez, é que enquanto o medo domina, né, o gráfico mostra que essa relação Bitcoin-ouro está vivendo um evento estatístico extremo. Certo? E o que o gráfico mostra, então? Esse Bitcoin Gold Ratio caiu para níveis historicamente anômalos. Estamos abaixo das bandas inferiores do modelo Power Law. E eventos assim acontecem pouquíssimas vezes na história do Bitcoin. Em todos os casos anteriores, o movimento seguinte foi violento, certo? Falando agora sobre um evento imprevisível e negativo, um Black Swan ao contrário, aqui temos o oposto, um deslocamento extremo do preço em um ativo escasso contra um ativo inflado por fluxo institucional defensivo. O mercado está tratando isso como normal. Aqui falando um pouco sobre a tese do ouro, eu acho a tese do ouro muito válida, porque a gente tem de um lado as moedas fiduciárias colapsando e de outro lado ativos escassos aí se tornando cada vez mais relevantes, bancos centrais comprando esses ativos. Eu estou falando do ouro, estou falando de metais e de outros ativos escassos também. Inclusive, temos aqui, dentre os maiores detentores de Bitcoin, temos as duas principais potências econômicas globais, Estados Unidos e China, certo? Então existe aí esse interesse crescente por ativos escassos. Então, bom, o capital aqui acabou correndo para o ouro como hedge imediato e penalizou o Bitcoin por liquidez, não por fundamento. Isso acaba distorcendo o ratio, ou seja, não necessariamente é uma fraqueza estrutural do Bitcoin, é a compressão temporária relativa ao ouro, né? Que é uma hipótese que ele está colocando. Então aqui temos algumas possibilidades e duas favorecem o Bitcoin. Bolha dos metais preciosos estoura e Bitcoin Gold sobe violentamente, não sei, porque eu acho que realmente o ouro, atualmente, dado o colapso das moedas fiduciárias e a perda da hegemonia do dólar, tem um valor, sim, muito interessante. E aqui, falando sobre a transação monetária real, então,
É uma segunda hipótese, parecida aí com o que talvez o Ray Dalio falaria. Bitcoin converge e supera o ouro no médio prazo. E lembrando que o ouro tem mais de 30 trilhões de dólares de market cap, então acho que isso no mínimo vai demorar um pouco para acontecer, mas eu não descarto essa possibilidade no futuro. Em ambos cenários, o upside está no Bitcoin. Falando sobre assimetria aqui, né? O risco percebido é alto, o risco real relativo ao ouro, de acordo com este indicador pelo menos, é baixo. O potencial de reversão, então, é enorme. E esse tipo de setup não aparece, aliás, em bull markets eufóricos. Ele surge quando o consenso está errado, certo? O Bitcoin, ouro, né, essa relação entrou em uma zona estatística raríssima, chamam de medo, o gráfico chama de assimetria e Black Swan nem é sempre queda, né? Às vezes é uma oportunidade. Então é interessante aqui essa comparação ouro-Bitcoin. Eu venho falando disso há algum tempo, essa disparidade entre ouro e Bitcoin. Observem que existe uma certa tendência nesse modelo e, novamente, nesse modelo aqui, realmente o Bitcoin estaria muito descontado em relação ao ouro. Lembrando que são ambos ativos escassos. Ouro possui uma escassez física, Bitcoin possui uma escassez de acordo aí com o seu protocolo, certo? Então é interessante essa comparação, quero saber a opinião de vocês nos comentários, então fiquem à vontade nos comentários como sempre, deixem um like se vocês gostaram do vídeo e também considerem fazer parte da área de membros e acessar todo o conteúdo exclusivo do canal, porque eventualmente alguns vídeos aqui do canal que são importantes aí para longo prazo, essa análise que não é a análise simplesmente do dia a dia, muitas vezes acabam ficando aí para a área de membros, certo? Então é isso. Vou ficando por aqui, um grande abraço, vejo vocês muito em breve e até mais.